Eu acho que a nossa primeira grande referência mesmo foi formada dentro da nossa casa, assim, eu sempre falo isso, porque nós crescemos com as nossas tias, por parte de mãe, né? Eram tias, eram mulheres muito fortes, firmes, eram mulheres que criaram seus filhos e suas filhas com muito sacrifício, mulheres que se encontravam escondidas na época da ditadura, né, para tentar derrubar o governo de alguma maneira, porque era o que elas acreditavam, e a gente cresce nesse ambiente, assim. Então, eu acho que tanto para mim quanto para a Mari, as primeiras referências foram minha avó materna, minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, que hoje tem 82 anos, minha própria mãe, e muitas das vezes a gente escutava as conversas da minha mãe com as amigas, né? A minha mãe, ela sai de Campina Grande, vai para o Rio de Janeiro para casar com meu pai, e ela vem para trabalhar, então ela sempre focou muito nos estudos. A gente cresceu lendo muito, estudando muito. Eu vou te confessar, Fê, que eu não tenho assim uma recordação de um livro da minha infância, mas eu lembro no ensino médio, a primeira vez assim que a gente parou para falar de livros, a minha mãe deu 100 anos de solidão para gente, do Gabriel Garcia Marques. Então nós lemos aquele livro, tanto eu quanto a Mari. E aí depois disso começou uma era assim da gente se inteirar muito sobre a questão racial. Ela sempre falava, olha, vocês nasceram faveladas e pretas, então vocês precisam ser as melhores, não basta ser boas, tem que ser as melhores. Então eu estudava de tudo, eu lia de tudo, a gente estava sempre lendo, assistindo algum filme, mas isso tudo só se acentuou quando eu fui morar nos Estados Unidos, assim, quando eu chego nos Estados Unidos com 16 para 17 anos, eu, por exemplo, apresento Angela Davis para a Marielle, tipo, em forma de livro. E aí, logo depois, assim, tipo, né, eu levo um livro para ela, eu comprei e tudo. Quando eu finalmente conheço Angela Davis após o assassinato da minha irmã, eu realmente aquilo para mim foi como assim, passou um filme na minha cabeça, né? De eu ter aprendido a falar de Angela, Martin, Malcolm, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, né, Lélia Gonzalez, tudo isso eu fui aprendendo nos Estados Unidos, que as professoras citavam, tanto as brasileiras quanto as americanas, e eu pude ter esse contato com a minha irmã. Quando assassinaram a Marielle, que eu vim ter contato, né, por exemplo, fisicamente com Sueli Carneiro, mas eu já conhecia a Sueli antes por leituras, assim, então a gente foi moldada de diversas formas. Eu acho que uma forma era essa, das mulheres fortes da família. Acho que uma outra forma, sem sombra de dúvida, é também o fato de a gente ter nascido na favela da Maré. Então, tinha uma rede de apoio de mulheres negras. Eu me lembro das minhas babás, das minhas amigas, das minhas tias. As pessoas que tomavam conta da gente eram todas mulheres negras. Então, assim, eu fui muito moldada por isso. Tem esse nosso histórico, as mulheres que tomavam conta da Luiara, por exemplo, que a Luiara nasce com a Mari com 18 para 19 anos. Então, quem levava e trazia a Luiara para a escola, para a creche, era uma mulher negra, a tia Elisete, que até hoje a gente chama ela de tia. Então, assim, eu tenho essas referências muito vivas na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, assim, o que moldou muito a nossa luta era a nossa própria experiência. A Marielle falava que ela se espelhava no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Né? Ela falava, não quero cometer os mesmos erros e tal. Então, eu cresci olhando os relacionamentos da Marielle, para não cometer os mesmos erros. Então, assim, a gente tinha muita troca, mas a gente sempre lutou desde muito nova, principalmente pelos favelados, acho que isso era uma coisa, e acho que a outra coisa era mesmo para a gente ter espaços e não sermos silenciadas. E olha que ironia do destino, né? Isso desde sempre. E aí a minha vida me traz para cá. E eu lembro que ela falava, olha, Anne, ela me chamava de Anne, né? Para encurtar o Aniele, ela falava, olha, eu não tive a oportunidade de aprender inglês, sabe? Eu não tive a oportunidade de viajar, mas você está tendo. Então, você vai, para quando você voltar, você poder me representar, você poder alcançar seus sonhos e tal. E não imaginava que eu ia estar à frente de uma instituição com o nome da Mari, e nem mesmo assim, tipo, quanto a língua inglesa hoje facilita diálogo com o financiador, diálogo para eu ir. Eu tenho um sonho grande, assim, tipo, eu ouvindo vocês falarem, assim, eu me reconheci em vocês. Eu acho que também eu posso dizer que hoje a minha referência pode ser Fernanda e Gladys, porque eu tenho um sonho dentro de mim de dar aula em universidade, sabe? A cachaça da sala de aula, né? Eu sou professora,
Eu sou professora de ensino médio, então, assim, hoje eu estou construindo esse sonho, tipo, terminando meu mestrado, pensando num projeto de doutorado, e eu quero fazer ano que vem, eu quero dar entrada no meu doutorado ano que vem em algum lugar, e tem esse sonho de ser professora universitária que eu sempre carreguei comigo, e a Mari nutria esse sonho comigo, assim. Então, independente do que eu estou fazendo hoje, com as imagens, com as referências, eu acho que eu levo isso para minha vida, que era um sonho que ela também tinha. Era engraçado que a gente tinha esse sonho em comum. Eu acho que eu nunca falei isso em entrevistas, assim, porque eu acho que nunca perguntaram isso para mim, mas acho que é isso. Acho que as minhas referências são elas e eu sigo com elas dentro de mim, sem perder meus valores e as raízes para poder dar conta do futuro.